Amém, igreja? Shalom. Vocês estão bem? O Espírito Santo já está fluindo aqui? Você já está sentindo Ele fluir neste lugar? O Espírito Santo já está falando com você? Eu acredito que Deus, Ele pode usar tudo e qualquer coisa que Ele quiser para falar conosco. E eu creio que existe algo no mundo espiritual que está liberado constantemente e acessível a todos, porque o véu foi rasgado e Ele deu acesso a todos a receber aquilo que o Senhor tem liberado. E quando nós nos colocamos nesse lugar de acessibilidade, de termos acesso aos segredos do Pai, Ele fala das formas mais diversas conosco. E é muito bom estar de volta, porque eu passei mais de um mês fora, viajando, de férias, descansando, mas ao mesmo tempo ministrando em alguns lugares, podendo estar em lugares diversos, diferentes. Mas é muito bom estar de volta e pregar pela primeira vez na nova casa. É muito bom. Amém? Estou aqui morrendo de medo, tremendo, para pregar para essa multidão. Mas é muito bom estar aqui de volta com vocês e de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem falado conosco durante esse tempo de busca por Ele. Esses dias eu estava falando ao Pai em secreto e era bem cedo, era entre 5:30 e 6 horas da manhã. Eu senti de compartilhar com vocês isso. E eu estava falando com o Pai, estava orando a Ele, estava levando o meu coração a Ele, porque tudo que Ele quer da gente não são as nossas palavras, por mais que a gente tente fazer uma oração que Ele aceite, como a palavra fala, orar como convém, porque nós não sabemos orar, mas o Espírito nos ensina. É como se o Espírito Santo fosse o editor da nossa oração. Nós oramos e Ele nos ensina como fazer isso. E eu estava levando o meu coração a Deus. E aí, quando foi mais ou menos 5 horas, 5:30, eu abri a janela. Eu estava numa cidade chamada Mata de São João, que é o litoral norte da Bahia. E eu abri a janela. Quando eu abri a janela, eu fui surpreendido com algo inesperado. O Senhor me apresentou um arco-íris assim que eu abri a janela. Eu dei um salto para trás porque eu achava que eu não estava vendo aquilo. Estava querendo chover, as nuvens estavam querendo se formar. E eu vi um arco-íris na minha frente. Assim que eu abri a janela, a primeira coisa que eu vi foi um arco-íris. Não foi visão, não foi revelação, foi algo real. Nós sabemos que biblicamente a representação de um arco-íris é uma aliança. É o Senhor fazendo aliança com os seus filhos. E aliança é algo que não tem começo e nem fim. É algo interminável. E o Senhor falou muito forte comigo através daquilo. Ele ministrou outras coisas. E Ele começou a se formar um tempo de chuva. E o Senhor começou a falar: filho, eu quero que você aprenda a discernir o tempo e as estações. Eu quero que você se torne um observador daquilo que eu estou removendo e daquilo que eu estou estabelecendo. Porque muitas das vezes nós nos perdemos naquilo que Deus está fazendo.
nós nos perdemos na onde Deus está nos tirando e aonde Deus está nos colocando. Quem não sabe aonde está, não sabe para onde vai. Eu vou repetir. Quem não sabe aonde está, não sabe para onde está indo. E o Senhor falou: quero que você discirna. E eu creio que um dos dons que o Senhor mais deseja aguçar na igreja esses dias é o dom de discernimento. É o dom de discernirmos qual é o tempo e o modo, quais são as estações que Ele está nos inserindo. Porque quando o servo do profeta foi olhar, ele não viu nada. Ele não estava entendendo nada, mas o profeta, por meio do espírito profético, estava entendendo que não era o tempo. Ele foi e voltou e não viu nada nos céus. Ele foi e voltou e não viu nada nos céus. Ele foi, olhou e viu o quê? Ele viu o quê? A nuvem do tamanho da mão de um homem. Era o sinal que o Senhor estava dando que algo iria acontecer. E nós temos que estarmos atentos aos sinais, atentos às estações que o Senhor está nos tirando e aonde Ele está nos colocando. Abra comigo em Gálatas capítulo 4. Se a vida eterna esta é te conhecer, então sabedoria e revelação, sabedoria e revelação. Se a vida eterna esta é te conhecer, então sabedoria e revelação, sabedoria e revelação. Gálatas capítulo 4. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos caminharmos, construirmos o entendimento da palavra nessa noite. Gálatas capítulo 4. Eu queria te adiantar, como diz o Enádio, eu fiz o preâmbulo, essas línguas estranhas que Deus deu a ele, esse preâmbulo, em outras palavras, essa introdução, para você entender aquilo que Deus vai construir. Aqui é o pano de fundo, isso que eu falei aqui antes de lermos a palavra, para podermos entrarmos naquilo que Ele vai ministrar no nosso coração. Eu queria ministrar a vocês nessa noite sobre maturidade, sobre o processo de maturação, de chegarmos aos estados aonde Deus Ele quer que nós cheguemos. Gálatas 4, você abriu aí? Amém? Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo, aqui na minha tradução está determinado, ou proposto, ou qualquer outra palavra parecida, por seu Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, ou aos princípios iniciais, aos princípios fundamentais do mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, repita comigo, plenitude dos tempos. Aí está a entendermos a estação em que estamos. Aí entendemos que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei,
para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, ao qual clama Abba, que em aramaico quer dizer Pai. Assim vocês já não são escravos, mas filhos. E por serem filhos, Deus também os tornou herdeiros de Deus. Amém? Quem já leu ou meditou sobre isso aqui em casa, no momento com Deus? É através disso daqui que nós vamos entender a diferença clara entre filhos teknon e filhos huios. O que é o filho teknon? Os filhos que ainda não entenderam na totalidade os princípios elementares, os princípios fundamentais, os princípios iniciais daquilo que Deus está querendo construir nele, daquilo que Deus está querendo gerar nele, gerar em nós. Porque nós sabemos que se uma criança ela entender que 2 mais 2 é 8, ela vai ter dificuldades quando ela começar a estudar a equação de primeiro e segundo grau. Porque o problema não é no meio do caminho, o problema está nos princípios. Nós sabemos que a criança, ela não se torna malcriada no meio do caminho, ou ela não apresenta dificuldades no meio do caminho. Algo na infância é gerado nela para que ela tenha uma alteração no seu comportamento. E nós temos que entender que não é no meio do processo, é nos princípios elementares, é nos princípios fundamentais, é na fase do teknon, de entendermos o básico, de entendermos os princípios. E é por isso que eu amo o reino de Deus, porque o reino de Deus não se dá por meio de regras, porque as regras revelam o quão nós não conseguimos nos mantermos diante da presença de Deus, mas os princípios que são inquebráveis. E se nós quebramos os princípios acabam com a gente. É por isso que nós temos que entender o tempo, o modo e a estação. Porque se nós queremos avançar as coisas, nós vamos nos atropelar. Mas se nós entendermos que esse é o tempo do Senhor para as nossas vidas, nós não relutamos em mergulhar no processo, mas nós mergulhamos de cabeça sem saber aonde estamos indo. Porque Jesus disse, perguntou-lhe a Jesus, para onde tu vens e para onde tu vais? Eu não sei para onde está indo, eu só sei que eu quero ir. É isso. Nós não sabemos para onde estamos indo até termos um encontro com Ele, porque só Ele sabe para onde Ele está indo. Na verdade Ele já está, Ele só quer nos levar para lá. E isso é se movimentar pela fé. É por isso que Jesus disse que não tem como nós nos aproximarmos de Deus a não ser pela fé e pelo caminho, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós não entendermos os princípios, se nós não entendemos os básicos e procuramos entender que quanto mais nós entendemos, mais nós não entendemos, nós vamos começar a caminhar para nos tornarmos os ruios, que vão entender os princípios por completo. Porque enquanto nós somos teknon, porque quando nós estamos nos princípios, nos fundamentos, nós só conseguimos enxergar uma parte do todo. Mas quando nós caminhamos com Jesus e começamos a nos relacionar com Ele, Deus começa a nos mostrar o todo do pouco do todo que Ele quer nos inserir. Vamos organizar a lógica para você entender. A revelação que o Senhor quer derramar sobre nós é uma revelação gradual e gradativa, respeitando os meus níveis e os seus níveis, minhas dificuldades e as suas dificuldades.
mas é através das minhas e suas dificuldades que Ele vai nos levantar para sermos sarados e apostólicos. Deus vai nos usar na onde nós temos dificuldades, porque nesse processo de sarar feridas, Ele vai nos usar aonde nós somos feridos. E aí começa o processo de maturação. O Senhor está querendo maturar a minha vida e a sua. Amém? Quantos desejam se tornar filhos ruios de Deus aqui? Aleluia. Digo, porém, que enquanto o herdeiro, ele é menino, em nada difere ou se diferencia, ou em nada tem de diferente de um escravo. Porque ele faz essa comparação de um menino. Esse menino aqui é um filho técnico. É uma pessoa que ainda não entendeu o todo. É uma pessoa que ainda não entendeu os princípios elementares, ou os princípios rudimentares do mundo, como Paulo está falando aos Gálatas. Porque nós só desfrutamos daquilo que entendemos. Deus gera entendimento em nós, para que nós não entremos em choque, nos colocando em níveis que nós não compreendemos por que estamos ali. O Senhor só te leva em lugares aonde Ele quer te mostrar, aonde Ele quer te revelar e aonde Ele quer te ensinar. Porque para nós sairmos da inércia de estarmos parados e começarmos a nos movimentar para nos tornarmos ruios, devemos sentar para ouvir, para depois levantarmos para ir. Porque quem não está apto para sentar para ouvir, não está apto para levantar para ensinar. Porque os princípios começam aprendendo sentado. Quer que eu te dê um exemplo? Marta e Maria. Maria entendeu a estação e o tempo, mas Marta não entendeu o tempo. Não entendeu o que era para fazer naquele momento. Quem conhece Marta e Maria aqui? Você me apresentar ela para me conhecer também? Você conhece Marta e Maria? Quero conhecer ela também. Era íntima de Jesus, era próxima de Jesus. Eram as best friends de Jesus, que caminhava com Ele. Marta e Maria, Jesus estava na casa delas. Maria parou para poder receber Jesus, parou para poder conversar, para poder ouvir e aprender de Jesus. Mas Marta não. Marta decidiu lavar os pratos, preparar o mousse, preparar o almoço, preparar o cuscuz com Josefina. Essa irmã Josefina é abençoada demais. Rapaz, desde que eu conheci ela aqui em Jacobina, a irmã do óleo do fogo, literalmente. Estava preparando o cuscuz com Josefina para Jesus. Mas Maria escolheu sentar para ouvir Jesus. Entenda, as duas estavam servindo Jesus. As duas estavam servindo, mas de duas formas diferentes. Uma sentou para servir com seus ouvidos, com a sua atenção, com o seu carinho. Ela sentou para ouvir, mas a outra escolheu servir Jesus, lavando o prato, preparando o cuscuz para Jesus comer. Mas aquele momento não era o momento de preparar o cuscuz, aquele momento era tempo de receber o cuscuz dos céus. Você está entendendo o que eu quero te dizer nessa noite? Existem momentos que Deus vai parar você, você vai sentar para ouvir, porque não é tempo de preparar cuscuz, é tempo de comer cuscuz. Porque um dia Ele vai te levantar. Cuscuz. Meu irmão, Jesus é abençoado e nordestino também. Ele se dá com todas as culturas. Se for para o Mato Grosso do Sul, Ele vai servir tereré. Se vir para cá, vai servir cuscuz. Se for lá para São Paulo, vai servir o virado paulista. Porque Jesus se
lidar em todos os ambientes, mas nós temos que entender qual é o tempo de Deus na nossa vida. Nós temos que entender qual é a estação, se é tempo de sentar para ouvir, ou se é tempo de levantar para fazer, para ensinar. Mas será que Deus quer me levantar para ensinar? Ele quer, Ele deseja. Ele quer te ensinar para que você ensine os outros. Ele quer te mostrar para que você mostre os outros. Porque com Jesus era assim. Faço tudo isso porque aprendi do meu Pai. A criança só imita a quem ela está observando. E quando nós nos tornamos, entendemos, quando nós entramos no reino de Deus, nós entramos, podemos ter 10, 30, 40, 50, qualquer idade, mas quando nós decidimos entregar as nossas vidas a Jesus e entramos no reino de Deus, entramos como crianças. Todos. Você pode ter 90 anos, você pode ter 100 anos, mas no reino de Deus nos tornamos criança quando recebemos. E a criança, ela precisa do cuidado, do ensino e do discipulado para poder ela ser gerada nela a maturidade para que o crescimento haja na vida dela. E é isso que nós vamos aprender observando. Abre aí sua Bíblia. Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao 14. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o tempo de Deus na sua vida? É tempo de sentar para servir Ele com a sua atenção e aprender dEle? Ou é tempo de você se levantar, porque você já está esquentando o banco há muito tempo, para poder ensinar aqueles que precisam aprender? Devemos saber qual é o tempo, qual é o modo, para sabermos como responder a isso. E a maturidade, ela implica justamente a isso. A maturidade não implica a você entender muito. Eu posso entender de Gênesis a Apocalipse. Entender não, posso saber. Eu posso ter no meu intelecto toda a genealogia da Bíblia. Eu posso ter no meu intelecto tudo aquilo que a Bíblia diz sobre determinado assunto. Mas se eu não entendo para me poder viver, a minha vida não muda e eu não saio do lugar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É um processo constante de mudança, ao qual o Senhor vai nos lapidando e tirando coisas de nós, para que nós possamos cada vez mais desfrutar na plenitude dos tempos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Então o primeiro passo é mudar a forma como eu reajo às coisas, porque o pensamento vai implicar justamente nisso. E a maturidade também. Por quê? Porque a maturidade não é você saber muito. A maturidade é você viver aquilo que as Escrituras dizem. Maturidade não é entender muito, não é ter muito conhecimento. Maturidade é como eu respondo às coisas que acontecem ao meu redor. E eu posso ter 40, 30, 50 anos de igreja e ser totalmente imaturo, porque eu não me submeti ao processo. Amém? Você abriu aí Hebreus Hebreus 5, do 11 ao 14. Quanto isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios, a mesma expressão que diz lá, o mesmo significado, os princípios elementares da palavra de Deus, e estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, está muito claro isso, e não tem experiência no ensino da justiça.
Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, Tiago fala que a prova da nossa fé produz perseverança, constância, de nos mantermos aonde Ele está nos colocando, de se tornarem aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ficou claro para você isso que eu estou falando? Para você saber que eu não estou pregando algo de mim, mas aquilo que o Espírito revela. Porque se nós caminhamos em palavras de conhecimento e não caminhamos em palavras de revelação, nós vamos saber o que fazer, mas não vamos saber como fazer. Nós vamos saber aonde chegar, mas não vamos saber o que fazer para chegar naquele lugar, no destino. E é isso que o Senhor quer trazer sobre nós nessa noite: revelação e sabedoria. Quem aqui tem filho de 10, 12 anos aqui? 10, 12 anos. Seu filho tem 12 anos. Vou te fazer uma pergunta. Você pegaria a chave de uma casa, a chave de um carro, e entregaria na mão do seu filho e falaria assim para ele: filho, né? Filho, a chave dessa casa é sua, faz o que você quiser, a partir de hoje é seu. A chave desse carro também é seu, faz o que você quiser. A senhora faria isso? Não. Por que você não faria isso? Porque a criança não faria isso por causa da maturidade, porque é criança e porque é imaturo, ok? Por esses motivos, essas duas razões. Na lógica humana, graças a Deus a irmã tem juízo de não fazer isso. Aleluia, as irmãs daqui são sarados realmente. Ela não faria isso, entregar a chave de um carro para uma criança de 12 anos. Por quê? Primeiramente que na nossa lei brasileira, na Constituição brasileira, para uma criança ter a carteira, para uma criança poder dirigir, ela tem que ter a carteira, uma habilitação para poder dirigir. E isso só acontece a partir dos 18 anos. Porque a criança é maior de idade, tem mais a criança, o adolescente indo para a juventude, já é maior de idade, está compreendendo as coisas com mais amplitude, está entendendo mais as coisas, aquilo que é certo, aquilo que é errado. E primeiro porque ele é de menor e não tem entendimento e não sabe dirigir, não tem uma carteira para dirigir. Certo ou errado? Minha compreensão está certa? Sim. Porque ela não dá o carro nem a casa na mão dos filhos, porque os filhos não sabem como administrar. Porque os filhos não sabem como colocar na primeira marcha e sair com o carro. Certo ou errado? Porque os filhos são menor de idade. Então aí está o nosso entendimento sendo gerado, que nós só vamos a lugares, só desfrutamos de coisas, Deus só dá coisas em nossas mãos quando nós entendemos e sabemos como administrar. Porque só desfrutamos daquilo que entendemos. Imagine você dar a chave da casa, como você voltar para casa, como a casa vai estar, como o carro vai estar. Está entendendo? Porque você ainda não recebeu coisas de Deus. Porque Deus, Ele faz nós amadurecermos, e Ele só dá coisas para nós, para os seus filhos, do âmbito espiritual, do âmbito material, sentimental, a partir do momento que nós não queremos mais, porque o nosso coração não está em coisas, nosso coração não está buscando Ele por causa de coisas, nosso coração quer Ele, somente Ele, e a partir daí nós vamos amadurecendo na fé. É um exemplo claro, um exemplo bem simples, que está perto de você, que vai fazer você entender. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Não é o tanto, não é o quanto nós estamos fazendo, não é o quão lindo, excelente nós estamos fazendo. Nós temos que fazer com excelência, mas se nós fazemos com a motivação errada, mostra a imaturidade da nossa parte. Porque podemos pregar bonito, mas podemos viver feio.
Temos que viver bonito, para que a nossa vida esteja alinhada com aquilo que estamos querendo falar. O pregador, o famoso sermonário, já dizia que nós vamos pregar o evangelho e, se possível, vamos usar palavras, porque a nossa vida vai pregar primeiro. A nossa vida de justiça perante ao Senhor vai testemunhar perante aqueles que não conhecem. Maturidade. Deixa eu te dizer uma coisa: um comportamento de um filho imaturo é querer submeter a vontade do pai à sua. O filho, quando sai com o pai, eu quero aquele iPhone 11, aquele iPhone X, pai, eu quero aquele Samsung S10, eu quero tudo, pai, eu quero aquilo. Ele quer submeter a vontade do pai a dele, porque é imaturo. Então é por isso que ele só ora por coisas e não para uma transformação, uma maturação de Deus na vida dele, porque ainda não entenderam o que realmente importa. Filhos que buscam pai por coisas são filhos imaturos. São filhos que não entenderam o real propósito do porquê estão buscando a Ele. E o Senhor quer trazer uma libertação à sua mente, para que você saia da inércia e comece a se movimentar rumo à maturidade da fé. Vamos abrir também para entendermos, construirmos o entendimento. Aleluias. Você está entendendo o que Deus está ministrando no seu coração? Você está entendendo? Aleluias. Vamos abrir aí em 1 Coríntios 3, do 1 ao 2. Primeira Coríntios 'Suas mãos, nós só queremos os teus pés. Eu sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos teus pés. 1 Coríntios 3, 1 ao 2. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais. Quer dizer que Paulo pregava na carne? Vamos entender isso. Mas como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Amém? Isso pode gerar uma dúvida dentro de você, porque Paulo está falando aqui que ele não falou por meio do Espírito, mas ele falou como homem em carne. Quer dizer que não tinha o manifestar do Espírito quando Paulo falava? Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que ele teve que fazer aquilo que ele já vem falando, de se fazer tolo no meio dos tolos, de se fazer sábio no meio dos sábios. Paulo era um pregador versátil, que sabia pregar para as comunidades carentes, favelas e pobres, e saber ministrar ao coração deles a palavra que Jesus tinha para eles, mas também sabia pregar por uma academia de acadêmicos formados em pós-graduação, doutorado, etc. Ele sabia conversar com esses dois públicos, e Paulo era um cara muito versátil. Mas aqui não é em relação a isso que Paulo está falando. Paulo está falando em relação à maturidade da igreja de Corinto. Ele está falando que a igreja não estava preparada para receber um alimento sólido, ou seja, um alimento pesado, um alimento mais consistente, mas elas estavam ainda no nível de criança, de bebê, e bebê, quando está nos seus primeiros meses, qual é o alimento que a mãe dá para ele? O quê? Leite. Por que leite? Porque leite é um dos poucos alimentos que tem os nutrientes e vitaminas que a criança precisa para se desenvolver e, consequentemente,
vir a crescer e amadurecer. É por isso que Paulo fala, através da injustiça que ele cometeu, quando ninguém estava olhando, existe uma maturidade que Deus vai desencadear no teu espírito, porque Ele vai lhe conceder coisas de responsabilidade nesse ano de 2020. Porque quanto mais caminhamos, quanto mais vamos profundo, responsabilidade depositada sobre nós, mais encargo, porque Jesus disse: a quem muito é dado, muito é cobrado. Perdemos o chão e ganhamos responsabilidade. Perdemos aonde vamos caminhar, porque entendemos que não somos nós que controlamos ou governamos, mas é Ele que estamos, sobre Ele que estamos sendo governados. Porque Ele que tudo governa, é Ele que tudo dirige, governa, e não somos nós que temos que submeter Deus à nossa vontade, mas somos nós que temos que nos submeter à vontade dEle. Se submeta. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe uma coisa que gera maturidade em mim e você? Se chama dor. Se chama sofrimento. Eu vou liberar essa palavra aqui. Se prepare para passar pelo vale da dor. Se prepare. Você está profetizando que eu vou sentir dor, Sami? Não sou eu. Eu estou liberando e comunicando aquilo que Ele está falando aos meus ouvidos nesses dias. Se prepare para passar pelo vale do sofrimento, porque Deus não gerou Moisés em meio à calmaria, ao tempo bom. Deus não gerou Davi em meio à calmaria. Sabe como Deus gerou Davi? Através da perseguição que Saul começou com a vida de Davi. E sabe por que nós vemos uma sucessão maior no reinado de Davi e não de Saul? Porque Davi foi um rei com processo. Através da perseguição, da dor, ele foi gerado. Quer que eu te dê mais um exemplo? José foi preso por pessoas da sua família, os seus irmãos, sangue do seu sangue. Mas foi através da injustiça que cometeram contra a vida de José, que gerou um caráter de um líder que futuramente iria administrar a economia de um país que nem era seu. Está entendendo? Deus vai usar a injustiça para gerar você. Não, vou repetir. Deus vai usar a injustiça para gerar você. Você vai estar num ambiente talvez inóspito, contrário, mas Deus vai te gerar nesse ambiente. Deus vai te gerar num ambiente onde poucos estão vendo, como foi Davi, que disse nos Salmos: tirou-me atrás das malhadas e tirou-me atrás das malhadas, os meus pés de um charco de lodo, e firmou os meus pés sobre uma rocha. Antes de Davi derrubar Golias, ele derrubou um urso e um leão quando ninguém estava vendo. Primeiro é o urso-leão que ninguém está vendo lá no secreto, porque depois vão vir outros desafios que o Senhor está preparando você para esses desafios que virão. Porque quanto mais o nível aumenta, quanto mais o nível lá do Mario, do Super Mario, ou do jogo, de qualquer jogo, aumente, mais difícil fica a fase de se passar, sim ou não? Mas a conquista é grande. Os bônus que nós vamos ter lá no céu serão grandes, porque a nossa recompensa e nosso galardão está sendo guardado e zelado por Ele. Mas deixa eu te dizer mais uma coisa, só para fechar o entendimento, só para que você entenda. Quem conhece Moisés? Ou através da Bíblia, ou a novela que fizeram, ou filme, não sei. De alguma forma, alguém conhece a história de Moisés? Deus levantou Moisés para quê? Para que Deus levantou Moisés? Para tirar o povo do Egito. Aonde Moisés cresceu? Da onde? Ele cresceu no Egito para libertar o povo do Egito? Está entendendo aonde ele quer chegar?
construir entendimento. É que eu vou caminhando para a conclusão, que eu sei que você quer comer cuscuz quando chegar em casa. Você já está comendo cuscuz, né? Quando chegar em casa você quer completar, terminar de completar. Mas vamos concluir, eu quero concluir aquilo que Deus quer falar com você e comigo. Moisés, ele foi lançado às águas de um rio, porque aconteceu uma perseguição por parte de Faraó a crianças abaixo de 5 anos, crianças do sexo masculino, porque ele estava com medo que o sexo masculino crescesse alarmantemente, grandemente, no meio dos judeus, no meio dos hebreus, e acontecesse uma revolta no meio dos hebreus em relação à servidão, à escravidão que eles estavam sofrendo por meio dos egípcios há 400 anos, que já se estendia. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, Deus ele está observando, Deus ele está analisando, Deus ele já está preparando as peças que ele vai jogar na jogada na história de Israel. Enquanto isso, essa perseguição está acontecendo, a mãe de um rapaz por nome de Moisés, que significa tirado das águas, prepara uma cesta, coloca o bebê e joga ele sobre as águas. O mover do Espírito vai te levar para onde Ele quiser. Quem quiser, Ele. O mover do Espírito vai levar para os lugares aonde Deus vai te gerar. Você não entendeu? O mover do Espírito, porque as águas representam o mover do Espírito Santo, do entendimento, vai te levar para um ambiente aonde Ele vai gerar algo em você. Moisés, ele parou nas margens, na beirada, da onde? Da casa de Faraó. E quem estava tomando banho ali? A filha de Faraó. A filha de Faraó percebe que é uma cesta e percebe o choro da criança que está chorando na viagem do rio. Ela pega o menino, falou que menino bonitinho. Percebe que o menino não é egípcio, mas sim hebreu. E ela decide adotar aquela criança. Uma egípcia que faz dos judeus, dos hebreus escravos, decide adotar um hebreu. Quando Deus quer, a minha, a sua ou a vontade do próprio inimigo não para aquilo que Ele quer gerar. Até o inimigo se submete àquilo que Ele quer fazer. E Deus vai usar o inimigo para te abençoar. Vai parecer irônico, mas você vai entender por quê. Então Moisés agora foi adotado por uma egípcia, ele passou a crescer na casa dos egípcios, ele passou a conviver naquela elite, porque ali estava a elite da sociedade do povo egípcio. Ele passa a crescer, a conviver, a aprender, a ser criado, a ser gerado. Ele estuda na faculdade de Faraó, ele aprende da ciência, porque os egípcios foi o berço de muitos conhecimentos como a matemática, a ciência, entre outros. Então ele aprende na casa de Faraó, que era o seu inimigo, o inimigo do seu povo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai usar, até anotei isso para você entender bem. Deus, Ele vai usar o opressor para gerar o libertador. Não, você não entendeu. Deus vai usar o opressor para gerar o libertador. Deus vai usar aquele que está oprimindo. Deus vai usar o inimigo para poder gerar aquele que vai libertar o povo de uma mentalidade escrava. É por isso que o sofrimento nos gera. É por isso que a dor nos forja. É por isso que a dor nos faz amadurecer. Deus vai gerar o opressor para gerar os libertadores de Israel.
Foi uma frase que naquele dia que eu abri a janela, olhei para o arco-íris, o Senhor ministrou isso no meu coração. Ele falou: filho, nesses dias eu quero levantar libertadores que serão gerados através da dor. A sua dor não é por acaso, a sua dor não é só para você. Você só está vendo isso que está acontecendo agora, mas lá na sim, Deus vai usar aquilo que está oprimindo, aquilo que está doendo, aquilo que está te perseguindo, aquilo que está caluniando você, aquilo que está agindo com injustiça, não está sendo justo, mas dentro de você existe um espírito que produz justiça. Opressiva. Sabe por que os grandes homens de Deus, eles só foram levantados em meia à improbabilidade, numa nação estrangeira, como Moisés e como Daniel? Foram homens que foram a tipificação de Jesus, porque o sofrimento da vida deles, de renunciar a tudo aquilo, por viver o propósito, gerou uma noção de convicção, de dar a própria vida pelo propósito. Só quem sofre vai entender o só quem sofre vai entender o que vale inferno. Só quem sofre vai entender o que é renunciar à vontade da carne para viver pela vontade dele. Porque nós não estamos, porque a vossa leve e momentânea tribulação produzirá um eterno peso de glória. Vou repetir. Paulo disse: porque a vossa leve e momentânea tribulação. Ele fala no versículo anterior, ele fala nos versículos construindo o entendimento. Ele fala: ainda que o vosso homem exterior esteja cansado, esteja esbagaçado, esteja esmurrado, exterior, carne, ainda que você esteja decepcionado, ainda que você esteja sendo caluniado, ainda que você esteja sendo injustiçado, Ele está gerando um eterno peso de glória. Fica de pé para dar a impressão que está falando.